Fala galera, Anderson Fortes, engenheiro mecânico, professor do Instituto Federal do Piauí. A gente vai dar aqui continuidade ao nosso curso de Sistemas de Potência a Vapor, onde a gente já falou um pouco sobre caldeiras, características, tipos. Em seguida a gente falou um pouco sobre normas e especificamente sobre a NR13, que trata, dentro do seu escopo também de caldeiras a vapor. E nesse vídeo a gente vai estar tratando de alguns aspectos introdutórios de operação e manutenção, que são os componentes, do sistema de potência a vapor, os acessórios de tubulação, componentes da caldeira, etc. O primeiro componente que a gente trata é o combustor, ou queimador, que ele é o dispositivo responsável por fazer o quê? Por receber o seu combustível, que pode ser um gás, pode ser uma lenha, carvão, pode ser um óleo, e a partir desse combustível, promover a reação química de combustão e produzir uma chama que vai estar sendo utilizada para aquecer, para produzir o vapor, aquecer a água e acabar produzindo vapor. Esse tipo de queimador aqui é um tipo próprio para a caldeira flamo-tubular, uma caldeira de pequeno porte, operando com vapor saturado. E ele é composto principalmente por quais dispositivos? A gente tem o ignitor ou o acendedor, que é o que vai dar a ignição para o início da combustão, similar, um motor Otto, um carro a gasolina, que vai ter a primeira centelha ali para combustão. No caso do motor a gasolina, você vai ter centelha toda vez para que reiniciar o processo de combustão. Aqui não, você vai fazer a ignição apenas na fase inicial e a chama vai permanecer contínua. Você vai ter alguns procedimentos básicos de operação desses queimadores, que hoje já é automatizado. Então, sempre na partida, o que é que ele vai fazer, o que é que ele deve estar programado para fazer. Ele deve estar programado para fazer um insuflamento de ar antes da centelha, e esse insuflamento de ar é para fazer o que? Remoção de algum gás combustível que não foi queimado e ficou ali retido dentro da caldeira ou em alguma tubulação. Então, para evitar a possibilidade de uma combustão na centelha, na verdade de uma explosão na centelha, por algum gás residual que esteja dentro da tubulação, ele inicialmente faz insuflamento de ar para expulsar, para carregar esses gases para fora da tubulação, para longe de onde vai haver a centelha. Em seguida ele vai ter a ignição, e aí ele tem insuflamento de ar para manutenção da chama, A gente sabe que o oxigênio, o comburente da reação, e esse oxigênio está presente no ar, numa proporção de 20 e poucos por cento, e esse oxigênio é o que vai alimentar o processo de combustão junto com o combustível. Em seguida, após o desligamento, após a parada dessa caldeira, esse dispositivo vai estar programado para fazer um insuflamento de ar também, no caso também para expulsar, para ter uma outra segurança de expulsar algum tipo de gás ou combustível que tenha ficado ali dentro, que futuramente possa causar algum tipo de explosão. Em geral, esse dispositivo ele tem operação automática, você vai dar apenas a partida, ele já vem com vários dispositivos de segurança para evitar qualquer tipo de situação desastrosa, E o que é que ele vai ter, o que é que ele vai queimar, Quais são os combustíveis? Em geral, eles são multicombustíveis, ou seja, podem operar com vários tipos de combustíveis, e os principais são o que? São gás de LP e gás natural, que eles são combustíveis baratos e de baixa poluição. A gente tem os óleos, que podem ser óleos pesados, óleo diesel, em geral, os óleos combustíveis, que eles são caracterizados por ser bastante poluentes e também por sua disponibilidade. Então ele é mais fácil, é mais acessível do que, por exemplo, um gás natural, que nem é toda a região no Brasil que tem uma boa disponibilidade de gás natural. O outro aspecto é a lenha, um combustível sólido, que ele vai ser utilizado em regiões mais distantes, normalmente onde você não tem uma facilidade de encontrar o óleo ou o gás natural. Você tem situações de uso de bagaço de cana, que no caso é o reaproveitamento de resíduo de um processo produtivo, no caso aqui na produção do etanol, você vai ter esse bagaço como um resíduo, e aí você pode aproveitar a queima desse bagaço como um combustível para as caldeiras. Com relação aos combustíveis sólidos, em geral eles vão ter uma maior dificuldade de estocagem,
como é o caso, por exemplo, de bagaço de cana, que muitas vezes existe bagaço além do necessário para suprir as necessidades de toda a indústria, e aí fica lá armazenado, né, várias pilhas de bagaço sem um devido uso. O que pode acontecer também com resíduos de outras indústrias, como indústrias alimentícias, indústrias de madeireiras, né, que também vão ter aí lenha como alguns cavacos de lenha como um subproduto ou um resíduo. E então o problema em geral do combustível sólido é o seu armazenamento, né, ocupar uma grande quantidade de espaço. Na operação das caldeiras, como eu já falei, esse combustor em geral ele está muito automatizado. Então ele vai ter acionamento automático daqueles insufladores, né, de pré e pós-purga, que é aquele insuflamento antes da ignição e ao fim do processo de queima. Existe lá um sensoriamento para confirmar o processo de purga. Ele tem uma sequência de acendimento programada, né, um sequenciamento de geração de chama programada. Ele vai ter um sistema de detecção de chama, de características de chama, de temperatura de gases de exaustão, ele vai estar conectado também com a temperatura e pressão do sistema de vapor. E ele também, em geral, vai ter um controlador que vai estar sinalizando algumas falhas com base em alguns sensores que ele vai estar medindo. Com relação às linhas, né, as linhas de vapor, um aspecto importante é a questão do isolamento térmico, né? A gente está trabalhando com transporte de energia térmica a uma temperatura acima da ambiente, e se não houver um bom isolamento, o que acontece? A gente vai estar dissipando essa energia para o ambiente externo, então a gente vai estar perdendo o nosso potencial energético, e por vezes isso também pode estar promovendo a condensação de vapor. Então você produziu vapor, por falta de isolamento ou por um mau isolamento, esse vapor acaba condensando, então é combustível perdido, né? Você queimou o combustível para produzir vapor, só que por mais isolamento esse vapor está condensando ao longo da tubulação. Existem aí ao longo das linhas alguns dispositivos acessórios, como válvula de isolamento. Então você vai ter algumas válvulas de isolamento de fluxo, e isso principalmente para as questões de manutenção. Você vai ter válvulas de retenção, que são válvulas que evitam um retorno. Então você também vai ter esse tipo de válvula dentro das linhas de vapor. Você vai ter os pontos de purga, que são pontos de remoção de condensado. A gente vai ter, ainda que com um bom isolamento, a possibilidade de haver condensação desse vapor, pelo menos parte dele ao longo das tubulações, e a gente precisa estar removendo esse condensado ao longo da tubulação. Então a gente utiliza de purgadores e pontos de purga para estar removendo o condensado. E a gente tem também um outro dispositivo, que é o coletor ou distribuidor, que é responsável, né, por receber vapor de mais de uma caldeira ou de várias caldeiras e fazer a distribuição desse vapor nas condições adequadas para o seu uso, para os demais pontos, né, de uso, para as tubulações que vão levar para esses pontos de uso. Nessa imagem a gente tem um esquema, né, de um sistema a vapor, onde eu tenho um tanque de água, que seria água fria, né, então, ou não, né, mas ela está sendo reposta aqui com água fria. Esse tanque vai estar passando aqui com água por um aquecedor, que a gente chama de boiler. Esse boiler pode ser um aquecimento de água não para geração de vapor, mas só para produzir água quente para algum tipo de processo, como higiene, esse tipo de processo. A gente vai ter esse aquecimento, pode ocorrer tanto por vapor quanto por resistência elétrica. A gente vai ter também água sendo direcionada para a caldeira, né, onde a gente vai ter o efeito do calor, normalmente de combustão, produzindo vapor. E esse vapor pode ser direcionado para aquecimento aqui de água no boiler, e ele pode ser utilizado em processos, né, o uso 1 e o uso 2. Após o uso, em geral, ele vai condensar, então a gente vai ter um retorno desse vapor condensado, e ele vai ser armazenado num tanque de condensado. A gente observa que nesse tanque de condensado ele vai ter uma temperatura da ordem de 90 graus, né? A gente vai ter água líquida, mas ainda numa temperatura elevada. Então é importante ter isolamento nas tubulações de retorno de condensado também. E em seguida esse líquido condensado ele vai ser bombeado, né, para esse tanque elevado aqui novamente. A gente tem aqui ainda nas linhas de vapor
uma outra instalação, né, um outro esquema de instalação aqui, onde eu também tenho um tanque elevado fazendo a alimentação da caldeira, recebendo aqui água, né, de condensado, do condensado, né, voltando para cá. Aqui a gente tem a caldeira produzindo vapor e aqui a gente vê o coletor, né? Esse coletor ele está distribuindo vapor para diversos processos, né? O uso 1, uso 2, uso 3. E ele também está utilizando aqui num boiler, né, um aquecimento de água para fornecer água quente, né? Então aqui ele tem o uso 1 e o uso 2. Esses dois usos, eles, após o uso 1 e o uso 2, a gente vai ter condensado e eles estão retornando aqui, ó, para o tanque de condensado. Então essa água do uso 1 e uso 2 pode ser reaproveitada. E aqui no uso 3 a gente tem descarga para esgoto. Então quer dizer que essa água, esse vapor, depois de utilizado, ele não pode ser reaproveitado. Aqui a gente vai ter as válvulas, né, que vão estar direcionando, fazendo controle, né, de vapor para esses ambientes. E a gente tem aqui os purgadores, né, aqui vários purgadores para fazer remoção de condensado. A gente observa que tanto o condensado, o vapor que foi utilizado, que condensa, vem para o tanque de condensado, e o que é removido pelos purgadores também vai para o tanque de condensado.